Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Vamos começar mais uma aulinha de matemática? Antes de eu falar para vocês o tema de hoje, nós vamos lembrar. Lembrar do quê? Lembrar de entrar no Classroom, lembrar de acessar o link, lembrar de fazer atividade, lembrar de dar parabéns, certo? Parabéns para quê, professor? Parabéns porque você está conseguindo estudar nesse momento tão difícil. Professor, não tenho internet, o que eu faço? Vá até a sua escola e pegue uma atividade, porque o seu professor fez para você exclusiva. Está seu nome lá, eu tenho certeza. Vamos que vamos. Pessoal, o que nós vimos na aula passada? Você lembra? Eu lembro. E se eu não tiver lembrado, o que eu faço? Vamos ler junto aqui? Pessoal, olha só. Classificação de um sistema linear. Tá? Classificação, ainda não resolução. Sistema possível. Quando que um sistema vai ser possível? Quando ele for determinado ou indeterminado, tá certo? Hoje nós vamos estudar o quê? O que nós vamos ver hoje? Dá uma olhada ali. Classificação do sistema linear. Professor, é a mesma coisa do slide anterior? Sim, porque muitas propriedades, muitas classificações. É bom que você veja isso de forma pausada para não ter problema. Sistema possível, determinado e indeterminado. O que isso quer dizer? Tivemos duas aulas, certo? Do mesmo conteúdo. O próximo conteúdo, que é só de sistema impossível, também serão duas aulas. Então, se você se perder aí, estou te orientando, beleza? Olha só, o que é um sistema linear? Ah, professor, eu já vi isso aí. O que está escrito ali, galera? Vamos ler junto? Olha só. Sistemas lineares é um conjunto de equações lineares. Equação, tá? Diferente de função, tudo bem? Com m equações, ou seja, com um número de equações e n incógnitas. M de Maria e N de Nadir, tá certo? A solução de um sistema linear é a solução de todas as equações lineares. Tá, professor? O que isso quer dizer? Se você resolver, por exemplo, a primeira equação que está lá, vamos para lá, resolveu essa primeira equação, você chutou lá um monte de número e deu certo. Se você colocar esses valores na equação de baixo, você vai perceber que tem que dar o mesmo resultado. Inclusive, até isso pode ser feito uma prova real. Ah, funcionou na primeira, funcionou na segunda, funcionou na terceira, e assim vai. Preste atenção nessa palavrinha de linear. Quer dizer o quê? Que a gente não tem expoente igual a 2, ou igual a 3, ou igual a 4. É sempre igual a 1. Beleza? Ali está escrito a forma geral. Isso, pessoal, é muito, mas muito utilizado quando você for falar de matriz. Por quê? Porque eu tenho a posição lá, por exemplo, esse cara aqui, ó. Tá vendo que é A23? O que isso significa, galera? Que ele está na segunda linha e na terceira coluna. Viu no ritmo, ó? Tum, tum, tá. Tudo bem? Então, para você encontrar um termo, né? Você pode encontrar ele através dessa identificação, que é bem bacana você ir direto lá. Puf, né? Puf. Beleza? Tudo certo aí, Val? Esse cara que está fazendo a Libras para vocês hoje, pessoal, o cara é demais. O cara é demais. Vai prestando atenção aí que vocês vão ver. Vamos que vamos. Pessoal, propriedades desses sistemas. Como que você trabalha com ele? Assim, você vê uma fruta. Aí você pensa, que fruta é essa? Se for morango, você vai olhar e falar, é morango. Mas se for catuaba, catuaba não é fruta. Se for jambua, se for atocatucum, uma fruta que você nunca viu, você vai olhar para essa fruta e não vai saber o que é. Por isso que você estuda propriedade. Nossa, professor, o que tem a ver a matemática com fruta? Tudo a ver. Se você sabe, você vai lá e fala, é isso. Se você não sabe, você pena. Então, é importante conhecer as propriedades para você olhar e saber o que é. Quando que um sistema vai ser normal? Ô, professor, quando ele tiver tudo bonitinho lá, escrito, as letras... Não, não é nesse normal que eu quero dizer, tá? Um sistema é normal quando tem o mesmo número de equações e incógnitas. Por exemplo, eu tenho lá 3 equações, tenho que ter 3 incógnitas para esse sistema ser normal. Se for, por exemplo, 4 equações e 3 incógnitas, não é normal. Beleza? Isso faz a diferença, porque quando você montar uma matriz, essa matriz é quadrada. Aí fica tudo uma delícia. Beleza? Olha só. Aqui, onde eu parei? Vou ler de novo, tá? Um sistema é normal quando tem o mesmo número de equações e de incógnitas. E o determinante da matriz incompleta, já vou dizer o que é isso aqui, tá? Essa matriz incompleta, associada ao sistema é diferente de zero. E, professor, ficou muito confuso. Mas uma coisa, você falou de... Pera lá. Um sistema é normal quando ele é quadrado.
além dele ser quadrado, beleza? O determinante, que é uma ferramentazinha que você usa na matriz, tem que ser diferente de zero. Então, são duas características para esse sistema ser normal, tudo bem? Olha só, se m é igual a n, ou seja, equações igual a incógnitas, e a determinante desse sistema é diferente de zero, então o sistema é normal. Quando você começar a fazer a continha, você vai perceber que saber o nome é importante. Saber fazer a continha é mais, tá? Tudo bem? Fique tranquilo aí. Matrizes, chegou nas matrizes, associadas a um sistema. Então, você tem um sistema, você pode resolver esse sistema fazendo uma matriz. É verdade. Lembra lá na escolinha que a sua professora ensinou a você montar um sistema pelo método da substituição? Ela não estava errada, mas é um jeito de fazer. Professor, eu aprendi também o método da adição. Também dá. O método que a gente vai usar aqui, que depois vocês vão ver, é o Cramer, certo? Tudo bem? É um rapaz, um moço bonito. Matriz incompleta. O que é matriz incompleta? Lembra que lá no slide anterior eu dei uma parada para isso? Matriz incompleta. O que é isso? A matriz A formada pelos coeficientes. Quem são os coeficientes? Das incógnitas do sistema. Em relação ao sistema, a matriz incompleta é um exemplozinho bem fácil. Os coeficientes, quem são? Você sabe me dizer? Pensa aí. O x, o y e o z são as incógnitas, o que você tem que descobrir. O 0, o 7 e o 4 são os termos independentes, porque eles não dependem de ninguém. Professor, então sobrou uns números ali. Eles são, então, os coeficientes? Sim. O 2, o 4 menos 2, dessa primeira coluna. O 3, o 1 e o 1. Perceba que não tem o número 1 aqui. Eu não coloquei de propósito mesmo. Por quê? Você não vai ver isso lá no vestibular, numa provinha. Até pode ver, tá? Mas é mais difícil você ter o número 1. É mais fácil você ter apenas o y. Quantos y? 1, mais 1, mais 1. Aqui presta atenção que é menos 1, mais 1 e mais 1. Então eu tenho todos esses coeficientes. Vou repetir rapidinho, tá? Da primeira coluna, 2, 4 e menos 2. Da segunda coluna, 3, 1 e 1. E da terceira coluna, menos 1, mais 1 e mais 1. Esses elementos são os elementos dessa matriz incompleta. Então você cancela o termo independente e pega os números que multiplicam as letras. É isso. Em outras palavras, é isso. Tá legal? A gente vai fazer, karma. Tá aí. Tarã, 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 tarã. Beleza? Perceba que é uma matriz quadrada, 3 por 3. Beleza? E é isso. Tá, e agora, o que eu tenho que fazer? Encontrar o determinante. Você sabe fazer isso? Tenho certeza que sim. Pessoal, o que é uma matriz completa, então? Se é incompleta, a gente tira o termo independente, a completa a gente coloca. Bem simples, né? Matriz B, só um detalhe, ele falou matriz B por quê? É a leitura. A leitura não, desculpa, a linguagem. Ele quer chamar essa matriz de B. Posso chamar de Z? Pode. Alfa? Pode. O usual é você usar uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Tudo bem? Não grego, o nosso. Matriz completa. Matriz B que se obtém acrescentando à matriz incompleta uma última coluna formada pelos termos independentes das equações do sistema. Tem que colocar todos, tá? Assim, para o mesmo sistema anterior, a matriz completa é... Então, olha só. Incompleta? Completa. Incompleta? Completa. Vamos lá, Val. Incompleta? Completa. Completa? Completa. É isso aí. É isso, beleza? Bem simples. Agora vamos classificar de uma maneira mais geralzona, tá? Ao mesmo tempo que a geralzona é bem específica, tá? Por quê, professor? Porque a gente não vai usar todo esse fluxograma, a gente vai usar uma parte dele. Então é como se fosse a classificação de um time num campeonato, tá certo? Ele participou de tudo isso aqui para chegar até aqui. A gente vai no sentido contrário, certo? É isso. Então tem o campeão lá, que é o maior de todos, que é o sistema. Esse sistema ele pode ser possível ou impossível, e dentro do sistema possível a gente tem mais dois, beleza? Que são eles, determinado e indeterminado. Eu me amarro, vocês conhecem esse termo? Me amarro?
Conhece, Val? Me amarro, parece que eu não estou me amarrando, tá? Eu gosto muito desse aqui, indeterminado. Por quê? Como algo pode ser possível e indeterminado? Quando eu falo para vocês que a matemática envolve muitas coisas, eu digo para vocês que é o amor. O amor é assim. Ah, aquela pessoa não combina com aquela outra pessoa. E eles dão certo. Então, é possível, mas ninguém sabe o porquê. Esse é o amor. São somebody love. Então, esses dois aqui, tá certo? Na próxima aula, a gente vai estudar esse aqui. Vamos ver? Deixa aqui uns 12 segundos para vocês olharem mais uma vez, pensar no seu amor, pensar no seu time que pode chegar ao campeonato. Beleza? Eu estou pensando no meu time, mas eu não vou dizer. No meu amor eu vou dizer, sei, eu te amo. Beleza, professor? Vamos para a aula. Vamos embora. Então, o sistema linear, o que a gente vai trabalhar? Temos os três, certo? Que a gente vai deixar um de lado, por enquanto, e trabalhar com esses dois aqui. O possível determinado e o possível indeterminado. Tá legal? Beleza? Esse primeiro a gente deixa ele de fora por enquanto. Então vamos lá. O que é um sistema possível e determinado? Possível e determinado. Ele existe, porque ele é possível, e eu posso calcular. É isso que a gente tem que pensar. Ah, professor, quer dizer que possível e indeterminado ele existe e eu não posso calcular? Mais ou menos. Não fique ansioso. Espere, calma. Então, possível e determinado. Eu tenho que ter a determinante, certo? Da matriz formada pelos coeficientes diferente de zero. Lembra lá da matriz incompleta? Então, a gente vai usar ela. Olha para esse sistema. Quem são os coeficientes? Monta essa matriz. Encontra o determinante dessa matriz. Se for diferente de zero, você já sabe que é possível e determinado. Eu olhei para o chão aqui porque assim eu ia passar, vocês iam me perder. Tá certo? Então vamos lá, vou resolver com vocês. O que eu fiz aqui? Montei a matriz dos coeficientes desse sistema. Pode perceber, dê uma olhadinha como está aqui, bem bonitinho, bem explicado. O que eu fiz? Eu usei um método chamado Sarrus. Sarrus é um matemático que tem um método para encontrar matriz, para encontrar determinante de matriz, tá certo? Utilizada muito quando a ordem é 3 por 3. 4 por 4 se utiliza, mas fica um pouco mais difícil, tá legal? Como essa é 3 por 3, o que Sarrus faz? Ou o que ele fez? Ele repetiu a primeira e a segunda coluna do lado. Se você já estudou determinante de matriz, eu acredito que sim, você tem que fazer lá diagonal principal, diagonal secundária e assim encontrar os elementos. Eu não vou ficar muito preso a isso, tá bom, galera? Então, olha só, fazendo as multiplicações, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 2, 2, menos 1 vezes menos 1 vezes 3, mais 3, 1 vezes 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, secundária. Lembrando que tem que mudar de sinal, tá? 1 vezes 1 vezes 3, 3, muda de sinal, menos 3. 1 vezes menos 1 vezes menos 1, mais 1, muda de sinal, menos 1. Menos 1 vezes 2 vezes 2, menos 4, muda de sinal, mais 4. Junta tudo isso, 5 com menos 2, 3. Menos 4 com menos 4, 0, sobrou o 3. Então, a determinante dessa matriz incompleta dos coeficientes, é igual a 3. Opa! Essa parte é muito importante e você, aluno, fica muito confuso essa hora. Por quê? Professor, deu 3, não deu 0, tá certo? Tá... Calma. Dê uma olhada aqui. Para isso ser possível e determinado, o resultado, qualquer que seja o resultado, só não pode ser 0. Se for 0, deu ruim. Se não der 0, deu bom. Então, que número que deu ali? Deu 3. Se deu 3, deu bom. Isso quer dizer o quê? Que esse sistema eu posso calcular. Ele é possível e ele é determinado. É isso. Bem simples, é simples. Parece uma bagunça, mas não é. É bem simples. Tá legal? Segundo, quando ele vai ser possível e indeterminado? Quando você calcular aquele determinante e os dois, o determinante dos coeficientes e o determinante tirando uma coluna e colocando o termo independente, eu não falei isso ainda, mas eu vou mostrar, também tem que ser 0. Agora, uma informação muito importante, eu quero que você pegue seu caderno, tá? Pega seu caderno. Se você já não pegou, pegue seu caderno e coloque assim. Imagina comigo, eu tenho uma fração, tá certo? Beleza? Todo mundo está imaginando essa fração comigo? Vamos para o quadro?
Vamos para o quadro, então. Vamos para o quadro. Eu vou trazer vocês para o quadro. Vai vir um giz do além. Giz, venha do além. Eu vou chamar esse giz do além, e esse giz vai vir. Ele vai vir voando. Giz do além, cadê? Giz. Ah, o giz do além veio. Blu, blu, blu. O giz do além veio. Nesse tempo aqui, esse giz é muito importante. Eu vou mostrar para vocês aqui que é possível você pensar em tudo que está escrito de uma maneira bem simples. Vem comigo. Olha só, pessoal, vem comigo. Vamos pensar em dois números. X e Y, tá certo? Se esses dois números forem 0, certo? O resultado disso aqui é possível. Ele é possível, é possível. Só que ele é indeterminado. Tudo bem? Agora, se eu tiver isso aqui e nenhum dos dois números for 0, esse cara aqui é possível também. E é determinado. Você tem que pensar em números, tá certo? O que eu quero que você anote no seu caderno é dois números, um embaixo do outro. Se é um número sobre outro, é possível e é determinado. Se é 0 sobre 0, é possível e indeterminado. Professor, e se for 0 sobre 3, também é possível e determinado? Sim, também é. Porque 0 é um número. O que não pode, a gente vai falar isso na próxima aula, é ser só 0 embaixo. Tá bom? Tá bom? Beleza. É nisso que você tem que pensar. Maravilha. Gostei de ver. Gostei de ver que vocês pararam, pegaram o caderno, tá certo? É isso que eu queria de vocês. Isso que está escrito aqui é aquilo que a gente comentou lá. Tudo bem? Então, quando você tiver um sistema e os dois determinantes derem 0, ele é possível e indeterminado. Vamos para um exercício que agora é a hora de vocês. Pessoal, bom exercício. Leiam o enunciado que na volta eu leio com vocês e a gente resolve. Fiquem bem.
E aí, pessoal? Começaram a fazer o exercício? Foi tempo suficiente? 5 minutinhos, né? Acho que deu tempo. Eu não fiz a leitura do enunciado, peço desculpa, que é bom sempre ler para você ir para o exercício com isso na cabeça, tá certo? Vou fazer a leitura e nos próximos eu faço a leitura antes, com certeza. Classifique o sistema em SPD ou SPI. O que é isso, professor? É macarrão? Não, jovem. S de sistema, P de possível, D de determinado. Ah, é usado essa sigla? Sim, muito usado, para você não ter que escrever por extenso, tá bom? SPI, acredito que você já identificou o que seja, tá? Vamos fazer esse sistema? Vamos? Então vamos. Como que eu vou fazer esse sistema? Pessoal, ele falou para você resolver ou para você classificar? Para você classificar. Então você não precisa saber quanto vale x. Vocês estão vendo a diferença? O problema não disse resolva. Quando você vai ler o enunciado, você tem que ficar atento ao que ele quer que você faça. Se ele falasse assim, dê uma voltinha, o que você vai fazer? Dá uma voltinha, certo? Dá 3 pulinhos, o que você vai fazer, Val? O que você vai fazer, Val? 3 pulinhos? Isso, 3 pulinhos, isso mesmo. Ele falou classifique. Então a gente precisa usar a ferramenta que classifica, tá? Ah, eu vou encontrar para ver se é possível. Não está errado fazer assim, mas aí você vai perder um tempo precioso. Então eu vou classificar com aquilo que eu falei para vocês. Eu vou montar a matriz dos coeficientes. E pronto! Tá bom? Vamos lá. Montei a matriz dos coeficientes. Eu chamo a matriz de coeficientes, aqui está a matriz incompleta. Você usa aquilo que você ficar mais confortável, tá certo? 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 2 menos 1 e 1, 2 menos 1 e 1, 1, 1 e menos 1. Certinho. Não usei a última coluna, porque a última coluna não faz parte dessa matriz. Tá certo? Matriz incompleta desse sistema, eu tenho que fazer o quê? Calcular o determinante. Calculando o determinante, multiplicação, regra de Sarros. Procura depois lá, Sarros, tá bom? Resultado 9, como eu faço? 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Tá vendo que eu coloquei para você aqui bonitinho a multiplicação? Sempre usar parêntese quando o número for negativo, importante isso. 2 vezes 1 vezes 1, então 2 vezes 1 vezes 1. Não precisa de parêntese, porque todos são positivos. E assim vai. Cuidado com a regra de sinal, muito importante, né? 1 vezes menos 1 vezes menos 1 mais 1, 2 vezes 1 vezes 3, 6, 1 vezes 2 vezes 1, 2. Soma tudo isso, 9. Agora, o outro lado, tá certo? Importantíssimo aqui, importantíssimo. Vocês estão vendo que eu coloquei um sinal de menos na frente, abri uma chave, certo? Tenho que fechar essa chave lá no final, por isso que a gente chama chaves, porque são duas, tá certo? E coloquei o sinal na frente. O que você... professor, você fez agora há pouco, multiplicava e trocava, multiplicava e trocava. E agora você está fazendo diferente. É a mesma coisa. Faça o teste. Se você fizer a multiplicação e trocar automaticamente, ou faz a multiplicação normal, faz a soma e depois de tudo troca, dá a mesma coisa. Se você não acredita, faça. Você vai ver que dá o mesmo resultado. Então eu prefiro assim, porque eu não me preocupo daí. Eu vou multiplicando, como se não houvesse amanhã, e depois eu troco de sinal. Então, 1 vezes menos 1 vezes 3, está aqui. 1 vezes 1 vezes 1 está aqui. 2 vezes 2 vezes menos 1 está aqui. Parênteses. Ah, posso colocar um parêntese dentro da chave? Claro, por que não? Você abriu e fechou, pode colocar um colchete. Tá? Faça a continha, olha o que sobra. Dentro da minha chave, eu tenho menos 3 com mais 1, menos 2 com menos 4, né? Porque o que está acontecendo? Isso aqui é importante, muito importante. O que eu faço aqui, professor? Mais e um menos, você tem uma multiplicação. Esse parênteses está multiplicando. Então é mais vezes menos. Mais vezes menos dá menos. Por isso que essa conta dá menos 6. Menos 6 o que está dentro do colchete. Por que eu estou dando bastante ênfase aqui? Porque você pode fazer tudo certo, saber o que está fazendo, usar a ferramenta certa, mas espanar na hora de chegar no resultado final por uma regra de sinal, que você aprendeu lá no 6º ano, no 7º ano, e você usa todo santo dia. Agora a mesma coisa, menos na frente dessa chave. Multiplicação, menos vezes menos, mais 6. Tá certo? Maravilha pura. Opa, o que eu faço com esse mais 6, professor? Você junta com esse mais 9. Sim, você junta com esse mais 9. Quanto que dá?
15. Se o sistema deu 15, ele deu diferente de zero. Se deu diferente de zero, acabou o problema. Por que acabou? Porque ele é possível e determinado. Acabou. Ou seja, você não teve que calcular tudo aquilo. X, Y, Z, W, K. Você só fez uma classificação. Muito importante. Tá, professor, e daí? Vamos supor que você tem um sistema enorme, 6 por 6. Você, antes de começar a resolver pelo método, por exemplo, do escalonamento, você vê se ele é possível. Porque você vai fazer um exercício enorme sem saber se ele é possível. Não tem nenhum sentido. Fica a dica. Beleza? Então, SPD. Exercício 2, ele está falando o que para vocês? Classifique o sistema em SPD ou SPDI. SPDI não, né? SPI. Tá certo? A mesma coisa do exercício anterior. Mesma coisa. Agora é com vocês, galera.
Fala, pessoal. Vamos embora? Vamos resolver ele igual ao anterior, tá? Então, vamos encontrar o determinante da matriz e aquela coisa toda. Nossa, professor, um monte de cor aí. É, para você ter em destaque, beleza? Fazendo a mesma multiplicação, certo? Multiplica, cruzado, mais, menos e a gente obtém esse resultado. Use colchete se for preciso, use parênteses, use o que você sabe usar. Tudo bem? O resultado deu menos 12. Opa, se deu menos 12, ele é diferente de zero. Então, possível e determinado. É só isso, é só isso. Deu igual a zero é uma coisa, não deu é outra. Simples assim. Beleza, pessoal? Vamos para a saideira, exercício 3, fazer leitura. Discuta, agora não é classifique, discuta o sistema analisando quais são os valores de MK. Tem que encontrar MK para que isso aqui seja possível, impossível, beleza? Vamos embora.
Beleza, pessoal? Esse aqui é igual, mas é diferente. Você vai fazer a mesma coisa. Montar a matriz, só que agora na matriz vai aparecer uma letra. Você calcula. M vezes 4, 4M. 4 vezes 6, 24. Troca o sinal. Quanto que eu faço aqui? Joga para cá. Olha só. Eu coloquei o quê? O determinante tem que ser diferente de zero. Por quê? Para que seja possível determinado. Então, para que isso seja possível determinado, o M tem que ser diferente de 6. Aquele número tem que ser diferente de 6. É só isso. Bem simples, né, pessoal? Então, vamos lá. Assim, para obtermos um sistema possível determinado, basta termos um valor diferente de 6 para o coeficiente M. Tranquilo. Contudo, todavia, entretanto, caso M seja igual a 6, teremos D igual a 0. Portanto, devemos determinar qual será a classificação desse sistema. Nessa aula, a gente não falou de sistema impossível, mas então eu vou passar rapidamente, porque na próxima aula a gente vai ver, tá certo? Então agora eu vou encontrar o K. Vou encontrar o K como? Fazendo a operação. Substituir lá o M pelo valor, que é 6, e vou encontrar o K. Multipliquei a primeira por menos 1 para somar na segunda, tá certo? Olha só, soma dá 0, soma dá 0. Aqui eu encontro o K. Bem simples, pessoal. Joga o menos 2 para lá, ou joga o K, você vê o que você faz de melhor. K igual a 2. Ou seja, se esse sistema tiver M diferente de 6, ele é possível e determinado. Simples assim. Agora, se esse sistema tiver o M igual a 6 e o K igual a 2, ele vai ser possível e indeterminado. Beleza? E dando uma pincelada, se M for igual a 6 e o K diferente de 2, esse sistema vai ser impossível. Então a gente fez uma análise mais profunda, mas é a mesma coisa. Beleza, pessoal? O que a gente viu na aula de hoje? Classificação de sistema linear. Se esse sistema for possível, ele será determinado e indeterminado. Se esse sistema for impossível, a gente não calcula. O que a gente vai ver na próxima aula? Sistema impossível. Ou seja, assista nossa aula, assista essa aula, assistam todas as nossas aulas. Fiquem bem, um grande beijo e até logo.